Você já parou a pensar que você pode estar passando a sua vida, ou passou ela toda, aprendendo a trabalhar, mas não a enriquecer? Será que isso é por acaso? Ou será que é tão conveniente a ponto de você continuar sendo mais uma peça nesse sistema? A escola que nós conhecemos começou na Revolução Industrial, onde o governo precisava de pessoas que fossem pontuais, que fizessem o que as pessoas mandassem sem debater muito e que sempre dessem seu melhor, a sua melhor produtividade no trabalho. Nós podemos parar agora para pensar um pouquinho na ideia de que nossas mentes podem ter sido o tempo todo moldadas a não pensar, a não questionar e simplesmente obedecer o que está nos sendo proposto sem questionar. Não nos é falado nada sobre dinheiro, investimento, riscos e sobre você ter uma escolha, só somente sobre disciplina e produtividade. Então muita gente acaba crescendo com a ideia de que enriquecer, de que você ter dinheiro é simplesmente coisa de gente rica, ou seja, gente que já tem dinheiro, passa dinheiro para quem não tem. Isso nos deixa com aquela sensação de que dinheiro é só para quem tem dinheiro, ou seja, quem já tem sempre multiplica e passa para o próximo da família. E quem não tem, nunca terá e sempre vai trabalhar para quem já tem muito dinheiro. Então você pode ter crescido com algumas frases que são um tanto quanto famosas, como dinheiro não traz felicidade, ou quem tem dinheiro fez alguma coisa de errada para estar rico, ou até mesmo que você tem que trabalhar pensando em pagar suas contas. Então, pagou suas contas, está ótimo, financiou sua casa, está ótimo, financiou seu carro, está ótimo. Trabalha e paga para sua vida inteira, que esse é o modelo da sua vida. Só que eu sinto lhe dizer que na verdade te ensinaram a sonhar com um emprego e não com liberdade. Mas às vezes eu paro e penso, e se na escola nós tivéssemos aprendido um pouco melhor como usar os juros compostos, a saber um pouco mais sobre renda passiva ou até mesmo fazer orçamentos? Será que a história de muitas pessoas, de muitas famílias que ainda se encontram na pobreza seria diferente? Pensando nisso, eu fiz um pequeno experimentozinho. Eu peguei os juros compostos, que é só você pegar a fórmula bem simples, e eu peguei e botei R$ 150 como um aporte inicial. Por que R$ 150, Gui? Seria basicamente se eu estivesse investindo 10% do salário mínimo atualmente, tá? Então eu peguei R$ 150, coloquei lá para ver o que ia acontecer se eu colocar 150 todos os meses. É claro que isso não seria a nossa realidade, né? Porque a tendência é que com a inflação, todos os anos o salário mínimo vai aumentar alguns por cento. Então, você teria que sempre ir aumentando seus aportes para não perder dinheiro com o tempo, né? Mas eu queria colocar basicamente como se fosse isso assim no mundo utópico, não tivesse inflação e esse valor se mantesse durante os próximos anos. Então, se eu fizesse esse mesmo investimento de R$ 150 todos os meses, a uma taxa de juros de 10% ao ano, em 42 anos eu teria R$ 1 milhão. Ah, Gui, aí você pensa o seguinte, primeira coisa, pô, eu tenho 18 anos, eu vou ficar investindo até os 60, R$ 150 para eu poder ter 1 milhão só com 60 anos? Mas você pode pensar o seguinte, o primeiro fator é que você vai se aposentar com mais segurança, porque aos 60 anos todo mundo quer parar de trabalhar, e você vai ter 1 milhão para você se sustentar. Fora que tem aquele porquezinho que eu falei há pouco tempo agora, em relação a passar os seus bens. Provavelmente você pode acabar tendo filhos, você vai querer o bem deles. Só que o que você vai querer também? Passar um bom patrimônio. Então, desse 1 milhão, uma parte com certeza vai passar para os seus filhos, e se você ensinar eles a trabalhar com orçamento, a trabalhar com renda passiva, a trabalhar com os juros compostos principalmente, é muito plausível que o seu filho vá multiplicar esse dinheiro por muito. Aí você pensa o seguinte, tá, pô Gui, então vamos fazer esse experimentozinho se meu filho começasse com uma parte disso. Então eu vou fazer aqui e vou falar para vocês também. Vamos então para a nossa segunda parte de pesquisa, que seria a sucessão do patrimônio. Vamos supor que você tem o seu 1 milhão com 60 anos, mas você quer separar 500 mil para o seu filho. Então você separa 500 para você, 500 para o seu filho, entrega para ele e deixa ele viver. Fala, olha, te ensinei tudo sobre educação financeira, agora é sua vez de cuidar do patrimônio. Aí ele pensa o seguinte, tá, eu ganho um dinheirinho X, mas meu pai ou minha mãe, ela me deu 500 mil e eu investi. Investi aonde? Ele monta uma carteirinha muito interessante, porque ele já aprendeu sobre isso durante a vida dele, e essa carteira dá 1% ao mês para ele, dividendos. Então, ele recebe 5 mil por mês de dividendos. E aí, como a vida, né, o padrão de vida de vocês provavelmente aumentou, ele gasta mais dinheiro, obviamente, mas ele nunca deixa de investir. Então, ele pega 10% desses 5 mil que ele recebe todos os meses, dos dividendos, e ele investe. Então, ele pegou os 500 mil
deixou investido, que está gerando 1%, mas ele também, todo mês, ele aporta R$ 500. E aí você me pergunta, Tag, quanto tempo que ele vai demorar para fazer esses meio milhão virar 1 milhão? E aí eu vou te dizer, ele demora 7 anos a uma taxa de juros de 10%. Então, o que você demorou de 42 anos, né, no caso, você demorou para poder chegar aos 1 milhão, ele demorou apenas 7, porque você passou um patrimônio maior para ele. Aí que eu te digo, e aí se ele pegar esse dinheiro, ele fizer 1 milhão, virar 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e aí ele sempre passa a metade para o filho dele. Então ele chegou em 10 milhões, e aí ele deixa 5 milhões para o filho. O filho vai fazer virar 10 milhões, virar 15 milhões. E aí sua família vai passando, vai cedendo, e o patrimônio só vai aumentando. O que pode quebrar da sua mente a ideia de que se você não tem grana, você não consegue fazer sua família ter muito dinheiro futuramente. É claro que a sua geração em si, você vai ter um conforto maior. Porque se você tem uma reserva de emergência, um dinheirinho guardado, você faz uma boa gestão financeira da sua família, provavelmente você vai viver muito mais confortável do que muitas famílias brasileiras em que acabam ficando num perrengue imenso porque às vezes gastam mais do que ganham. Eu sei que é muito difícil, ainda mais com as condições do Brasil, mas é importante você ter uma educação financeira para você poder sobreviver com o tempo e passar para os seus filhos um bom patrimônio e não somente dívidas. Tá, Gui, pensando em tudo isso que você falou, então o que seria interessante a escola ter ensinado para nós e o que seria interessante eles passarem para nossos filhos também? Bom, a primeira coisa é a questão dos 10%. Você separar 10% do seu salário é muito interessante para você poder viver melhor, você pensar que tem uma reservazinha de emergência, você pensar em pagar o seu eu do futuro. Também seria legal você entender o consumo, como consumir de forma correta, você não extrapolar, não gastar mais do que se ganha e até mesmo algumas ideias de empreendedorismo. O que seria isso? Você construir uma empresa? Não, você fazer uma rendinha extra que você pode fazer em pouco tempo, umas coisas bem simples que nós vemos até em séries e filmes, uma criancinha de fora vendendo uma limonadazinha nas férias, ou até fazendo um trabalho, um bicozinho de verão. Isso é interessante para a pessoa desenvolver no cérebro a ideia de conseguir dinheiro rápido, sem precisar utilizar de sites de apostas ou até mesmo de bets, né? De tigrinho, que nós vemos muito hoje em dia, mas sim utilizando a própria capacidade mental de gerar dinheiro. Bom, agora que você entendeu isso, não tenho como eu, Guilherme, implantar isso nas escolas. Então, o que nós podemos fazer por hora? É interessante com que você leia mais sobre investimentos, sobre o dinheiro, sobre finanças em geral. Ah, Gui, mas eu não gosto de ler. Então, qual seria o interessante também? Assistir vídeos sobre finanças. Eu faço vídeos sobre educação financeira para vocês aqui. Mas também tem muitos outros influenciadores de finanças que falam sobre dinheiro, falam sobre trato com dinheiro. E você pode também assistir essa galera. Só tome muito cuidado, porque eu também vejo muitos influenciadores de investimento falando coisas que talvez mostrem para você que seja muito fácil você conseguir gerar um patrimônio, você ficar muito rico, que basta você querer chegar lá. E eu vou te dizer uma coisa, não é tão simples assim. Esse mundo, o tópico de você entrar na internet e ficar sempre vendo essas pessoas esbanjando dinheiro, ou falando que é fácil, falando que você consegue, só você querer, só você gerar, só você conseguir, isso acaba te pressionando, pode te causar muitos problemas no futuro. Então, aqui no meu canal, eu sempre busco essa realidade pra gente. A gente investe o que pode, a gente investe o que consegue, a gente batalha, a gente trabalha, a gente constrói nosso patrimônio, não deixa de viver. E eu mostro para vocês, pessoas reais, como é que funciona essa ideia de investimento, educação financeira, para pensar não somente em você se apegar ao dinheiro, você crescer o dinheiro, você ser o mega hiper blaster investidor, mas também você ser uma pessoa centrada, você conseguir usufruir do dinheiro com a sua família, você viver bem, você entender que as coisas não são assim dessa forma que às vezes parece na internet. Então o que eu tenho para dizer com tudo isso? É que o importante não é que você começar com muito, você esperar ficar rico para você começar a investir. É você começar com pouco, mas começar porque algum dia você vai chegar lá e se você não conseguir completar esse trabalho em vida, você pode passar um ensinamento para o seu filho, para sua filha, que ele com certeza vai passar para os próximos, vai passar para os próximos e a sua família certamente vai prosperar financeiramente. E lembrando que esse vídeo não é sobre trabalho, é sobre liberdade, é sobre você deixar de trabalhar só pelo dinheiro.
Você querer ir para o seu emprego, você querer fazer o que você faz porque você ama, porque você gosta, porque você não quer ficar parado em casa fazendo nada. Então, não é você ir cansado, sem saco para ir trabalhar, só porque você precisa de dinheiro para pagar mais uma conta. Então, me conta aqui o que você não aprendeu na escola, que talvez te faça falta hoje, ou até se você ainda estiver na escola, o que você acha que seria interessante você estar aprendendo agora, que certamente ajudaria com o futuro. E se isso aqui fez sentido para você, eu peço que compartilhe com alguém que você acha que também vai fazer sentido e curta o vídeo caso você tenha gostado. E se realmente tenha gostado, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E como sempre, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por toda a atenção e até o próximo vídeo.